João capítulo 14. Versículo 17. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, ou o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pai, nós oramos mais uma vez nessa noite, glorificando o teu nome, bendizendo, Deus, a tua palavra. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, através da tua palavra. Que tudo que for dito aqui, ó Pai, seja para ensinamento, crescimento espiritual. Pois a tua palavra nos diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Penetra, Pai, a divisão da alma, do espírito e é apta para discernir os pensamentos e também as intenções do nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que à medida que a tua palavra é pregada, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra, Deus, a nossa mente, que o Senhor faça aquilo que o Senhor nunca fez, ó Pai, até o dia de hoje. Como pedido de costume, Deus, eu quero pedir, não se vá sem antes ministrar em nós algo novo. Não se vá sem antes ministrar em nós algo diferente. Não se vá sem antes falar ao coração da tua igreja e ao coração do teu povo nessa noite. Assim nós te pedimos e também te glorificamos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê diz. Quem crê diz. Glória a Deus. Vou fazer um breve resumo de tudo aquilo que nós já falamos. Amém? Amém? Nós estamos tratando da doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, que quer dizer doutrina do Espírito Santo. Nós falamos aqui que o Espírito Santo ele não é qualquer pessoa, ele é Deus. Ele tem um poder de Deus Pai e também o poder de Deus Filho. E nós estamos tratando o Espírito Santo a partir de 4 pontos, sendo ele ponto exegético, é o que o texto diz no seu original. O ponto teológico, o que significa dentro da teologia. O ponto histórico, como a igreja entendeu o Espírito Santo. E no ponto experiencial, como ele se manifesta nos dias de hoje. Nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo e as suas características. Falamos um pouco sobre ele e o seu agir no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Espírito Santo ele é uma divindade e ele também tem alguns atributos, sendo ele onisciente, onipresente, onipotente. Ele também é eterno, verdadeiro, santo. Ele é vida, ele é sabedoria, ele é Deus. Ele é igual ao Pai, igual ao Filho. O Espírito Santo é o Senhor. O Espírito Santo ele também tem vontade e personalidade. A sua personalidade inclui intelecto, vontade e emoções. Ele age como pessoa, ele ensina, fala, intercede, testifica e também guia o homem. Nós falamos também a respeito das tipologias do Espírito Santo na Bíblia. Falamos alguns símbolos que o Espírito Santo representa, por exemplo, a pomba, que também é representação do Espírito Santo, o fogo, a água, o óleo, o vento, lâmpada, o selo, a chuva. Essas são algumas representações do Espírito Santo no Antigo e também no Novo Testamento. Na semana passada a gente começou a falar a respeito das obras do Espírito Santo. E nós falamos aqui de 4 obras do Espírito Santo, sendo a primeira obra o convencimento. Alguns vão lembrar aqui que a primeira obra do Espírito Santo não é consolar o homem, mas sim confrontar.
não é confortar, mas sim confrontar, trazer ao homem a sua realidade e o seu erro. Então essa é a primeira obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca virá primeiro para me consolar sem antes ele ter me confrontado. Essa é uma das obras do Espírito Santo, o convencimento. A segunda obra do Espírito Santo que nós falamos aqui foi a obra da regeneração. Por que a obra da regeneração? Porque ele nos traz vida e nos dá tudo novo, nos transforma em pessoas novas, através do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos também aqui a respeito da obra da justificação, que Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus estava ali, enquanto nós estávamos perdidos em pecado, ele trouxe a sua justiça a nós. Enquanto nós oferecíamos a ele tudo que nós tínhamos de pior, ele nos deu a sua justiça, ele nos deu a sua justificação. Falamos também aqui a respeito de habitação, e eu frisei muito nesse ponto de habitação, e fiz algumas perguntas aos irmãos que estavam aqui na semana passada a respeito de habitação. E uma das perguntas eram se nós tínhamos comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus precisa ser habitação. O Espírito não habita aonde não há comunhão. Eu perguntei aqui também sobre a sensibilidade espiritual. Para sermos habitação do Espírito Santo, nós precisamos ser sensíveis à voz dele, aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos fala. Falamos sobre a guerra contra o pecado, a transformação no nosso interior e também a respeito da fome de santidade, que por muitas das vezes nós temos fome de tantas coisas, mas não temos fome de santidade, da palavra ou de ouvir o Senhor falar. E hoje nós daremos continuidade falando a respeito das obras do Espírito Santo. E a obra que nós citaremos agora é a obra da santificação, segundo Tessalonicenses 2:13. Podem abrir, por favor. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Quem achou aí pode ler. Em santificação de quem? Então é o Espírito que nos santifica. Quando nós falamos de santificação, nós falamos do Espírito de Deus formando Cristo dentro do homem, ou formando Cristo no homem. A santificação ele é um processo contínuo de separação do pecado e da conformação desse mundo. Todas as vezes que a gente fala em santificação, nós falamos em separação. O que é separação, Elias? É eu me separar para algo, é eu me separar para determinada coisa. E o Espírito, quando ele vem nos santificar, ele vem nos separando. Outrora, se nós éramos amigos do mundo, agora ele nos separa do mundo. Outrora, se fazíamos coisas que não agradavam ao Senhor, agora ele nos separa dessas coisas e começamos a fazer as coisas que agradam ao nosso Senhor. A santificação ela vai muito mais além do poder visível do homem. Ela vai muito mais além daquilo que o pastor, o irmão, ou até mesmo eu e você vemos. A santificação ela ocorre dentro do homem de uma forma tão sobrenatural que quando nós nos damos conta, nós já mudamos o nosso hábito, mudamos o nosso jeito de falar, mudamos os nossos pensamentos, mudamos as nossas maneiras, até mesmo o nosso jeito de vestir. Isso é obra da santificação do Espírito em nós. Quando nós falamos em santificação, nós também falamos em confronto, porque a santificação, quando ela vem até nós, ela vem para nos confrontar, nos corrigir, nos purificar, nos disciplinar. A santificação, ela faz com que o crente amadureça. Provavelmente eu e você já percebemos algumas pessoas
que se dizem ser cristãos, mas ainda não estão amadurecidos o suficientes. Nós olhamos para aquela pessoa ou para aquele indivíduo e nós não vemos a obra da santificação de Cristo nele ou nela, pelos atos que ainda pratica, pelas palavras que ainda falam, pelo jeito que ainda é, nós não vemos a obra da santificação. Só que a santificação de Cristo, ela vem para colocar em nós o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. E quando nós falamos de santificação, é muito mais além do que eu jejuar, consagrar, orar ou ler a Bíblia. Quando eu falo de santificação, eu falo de uma morte de um homem que fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Eu falo da morte de uma pessoa, das práticas de alguém que fazia e não agradava ao Senhor. A santificação, ela vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas, porque nós vemos aí nos dias de hoje, principalmente na nossa atual geração, homens e mulheres que não se santificam e ainda assim estão em cima dos altares, ainda assim fazem a obra do Senhor, ainda assim pregam, ainda assim louvam, ainda assim fazem algo para Deus, mas não vivem uma vida de santificação. E santificação não é aparência religiosa, não é legalismo, não é moralidade externa, aquilo que o homem vê, aquilo que as pessoas veem. Não, santificação é a verdadeira santidade no interior do homem. Eu posso demonstrar por fora que eu estou limpo, que eu estou curado, que eu estou sarado, que eu não pratico mais os mesmos atos, mas se dentro de mim não foi transformado, a santificação de nada vale. E por muitas das vezes as pessoas vão mostrar o que tem do lado de fora, para mostrar que a gente é santo demais, a gente começa a externar, mostrar para as pessoas que a gente ora, que a gente jejua, que a gente santifica, que nós lemos a Bíblia, que nós chegamos ao culto, nós fazemos algo diferente, mas para Cristo santificação externa não funciona. Para Cristo santificação aparente não funciona. Para Cristo a santificação, a moralidade externa não funciona. O que funciona é a santificação interior do homem. Do que adianta eu e você demonstrarmos alguma coisa externa e não demonstrarmos dentro de nós algo que está no nosso interior? De nada vai adiantar. Cristo não está procurando alguém perfeito. Cristo não está procurando alguém que viva em perfeccionismo. Não, Cristo está procurando alguém que mesmo sabendo dos teus erros ainda continua santificando, ainda continua fazendo algo diferente, fazendo algo especial, que largou as coisas desse mundo e agora faz as coisas de Deus. A santificação não é apenas abandonar o pecado, não é apenas abrir mão daquilo que nós gostamos. A santificação não é apenas abrir mão de um desejo carnal, de coisas materiais. Santificação, acima de tudo, é amar a Deus, porque se eu amo a Deus, eu me santifico. Porque se eu amo a Deus, eu quero me igualar a Ele, não para ser melhor do que Ele, ou fazer como Satanás, não, irmãos. Mas igualar no seu amor, ao tratar o próximo, nos frutos do Espírito. A santificação é muito mais além do que uma aparência externa. Ela fala do fruto do Espírito reproduzido em nós, dos frutos que Cristo deixou para que nós pudéssemos reproduzir. A santificação é reproduzir o caráter de Cristo na terra. E reproduzir o caráter de Cristo não é fácil. Porque por muitas das vezes a gente acha que a santificação vai ser um isolamento humano. Nos afastar de pessoas, de coisas, de atitudes. Só que muito mais do que isso, santificação é eu reproduzir o caráter de Cristo. Como pode eu, Elias, se dizer cristão, pastor, e não reproduzir o caráter de Cristo? Como pode você se dizer cristão e não reproduzir o caráter de Cristo? Não realizar as obras que Cristo faz, não amar Deus acima de todas as coisas.
A santificação não é um processo somente externo, mas principalmente um processo interno que acontece dentro do homem. Quando o processo interno começa a acontecer dentro de nós, o nosso espírito começa a entender e se juntar ao Espírito de Deus, dizendo: eu não preciso ter uma aparência de santo, pelo contrário, o meu caráter precisa ter uma aparência de santo. Eu não preciso vestir uma roupa que me defina como santo, mas as minhas palavras que saem da minha boca, as atitudes que eu faço, têm que demonstrar que eu sou santo. Não santo ao ponto de não pecar, mas santo ao ponto de querer não pecar, de querer ser igual a Cristo, realizar as obras de Cristo. No Antigo Testamento, quando o fogo vinha, ele vinha para purificar o sacrifício, objetos, holocausto, o pecado. Só que agora no Novo Testamento é diferente. Quando o fogo vem, quando eu falo fogo do Espírito Santo, ele vem dentro de nós purificando, queimando o pecado, tirando dentro de nós tudo aquilo que não presta. Se no Antigo Testamento o fogo era usado para purificar impurezas, consumir, nos dias atuais o Espírito Santo faz a mesma coisa em nós. Só que ele não faz de maneira externa, ele faz de maneira interna, dentro de mim e dentro de você. Ele começa a consumir os erros que há dentro de mim e os erros que há dentro de você. Ele começa a purificar o pecado que está em mim e que precisa sair. O pecado que está em você e que precisa ir embora. O Espírito Santo, ele age como fogo, nos purificando e nos santificando. E nós precisamos entender que a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Sem ela ninguém alcançará a glória eterna. Sem a santificação não veremos o nosso Mestre. Sem a santificação não ouviremos o som da trombeta no último dia. Sem a santificação não encontraremos com o nosso noivo. Por isso é necessário que nós venhamos nos santificar em Cristo. E que não seja uma santificação externa. Que não seja uma santificação que demonstre às pessoas. Mas que seja uma santificação interna ao ponto de Cristo olhar para mim e para você. E entender que nós estamos fazendo o melhor. E santificação não quer dizer que você não vai pecar. Não quer dizer que você não vai cair. Que você não vai vacilar, mas você não ficará prostrado. Você se levantará. Porque aquele que busca santificação diária, quando ele erra, ele não aguenta viver naquele estado. Aquele que procura a santificação de Cristo, quando ele cai, ele não aceita permanecer no estado que ele está. Pelo contrário, ele quer se levantar e se tornar semelhante a Cristo. E essa é a obra da santificação do Espírito em nós. Outra obra do Espírito Santo é a obra da consolação. João 14, capítulo 16. João 14, 16. Diz assim: eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. E eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que possa habitar convosco para sempre. A palavra Consolador aqui no original quer dizer paracletos. Em outras palavras, quer dizer da mesma semelhança, da mesma categoria. E a palavra Consolador, ele tem alguns significados, como advogado, auxiliador, aquele que é chamado para ficar ao lado. E quando nós falamos da consolação do Espírito Santo,
Nós não falamos de uma distração emocional. Elias, como assim uma distração emocional? Porque quando a gente não é consolado pelo Espírito Santo e vem outras pessoas e nos consola, aquilo é apenas uma distração emocional que vai fazer você esquecer aquele seu momento, que vai fazer com que eu esqueça aquela situação. Mas quando a pessoa vai embora, tudo volta novamente. A consolação do Espírito Santo, ela é uma consolação sustentadora. Ela consola hoje, mas também consola amanhã. Ela consola amanhã e consola depois. A consolação do Espírito Santo não é distração emocional, irmão. Não é eu pegar você e levar você para dar um passeio, para você distrair a sua mente, para você esquecer dos problemas. Não é a gente fazer algo diferente porque alguma pessoa está passando por determinada situação. Não. A consolação do Espírito não é distração. A consolação do Espírito é sustento para mim e para você. Todas as vezes que o Espírito vem nos consolar, ele não vem nos distrair, nos tirando de um lugar. Vem cá, Elias, eu vou levar você para dar um passeio, para você distrair a sua mente, para você acalmar um pouquinho. Vem cá, não. A consolação do Espírito é a consolação que sustenta o homem. No meio do caos, ele ainda continua de pé. No meio da tribulação, ele ainda continua de pé. Está tudo dando errado e ele ainda continua de pé. A casa está virada e ele ainda continua de pé. Isso é consolação sustentadora do Espírito Santo. Quando ele vem para consolar o homem, quando ele vem para nos consolar, ele não vem em vão, irmãos. Ele não vem, vou repetir isso aqui, ele não vem para te distrair, ele não vem por um mero momento, ele não vem apenas para uma oportunidade, para fazer com que você esqueça o que está acontecendo no seu cenário atual. Não, ele vem para te trazer sustento hoje, para te trazer sustento amanhã, para te trazer sustento depois. A consolação do Espírito Santo, ela é contínua, ela não cessa e ela não para. Ele consola na dor, ele consola no deserto. E a consolação do Espírito Santo não é a remoção da luta, não é a remoção da prova. Todas as vezes que o Espírito Santo ele vem nos consolar, ele não nos tira a luta, ele não nos tira a prova, ele não muda o cenário. Pelo contrário, ele entra conosco dentro da fornalha. Ele entra conosco dentro da cova dos leões. Consolação para Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi o quarto homem está dentro da fornalha. E mesmo assim, o Espírito não livrou eles da luta. Consolação para Daniel. Foi os leões ter jejuado naquele dia. Deus não vai me tirar da prova, Deus não vai te tirar da prova para te consolar. Pelo contrário, Deus estará com você no meio da prova. E muito mais está com você no meio da prova, Ele estará antes que você chegue na prova. Antes que você atravesse o mar, antes que você entre na fornalha, antes que você entre na cova, Ele já estará lá para te consolar e para me consolar. A consolação do Espírito não é distração. Não é apenas uma oportunidade de sair de casa e esquecer os problemas. Não é apenas uma oportunidade de comer algo diferente. Não é apenas uma oportunidade de conversar com alguém, desabafar, não. A consolação do Espírito Santo é algo que me sustenta. É algo que te sustenta. É algo que nos faz ficar em pé. A consolação do Espírito Santo é uma das obras mais lindas que Ele pode fazer em nós. Porque por muitas das vezes a gente é consolado por tantas pessoas, com tantas coisas. Só que a consolação é passageira, não dura, não permanece. Só que o Espírito Santo é diferente. Quando ele vem para te consolar,
Ele não vem para te tirar da prova, mas dizer que Ele está contigo. Quando Ele vem para te consolar, Ele vem para segurar nas tuas mãos no meio da luta. Quando Ele vem para te consolar, não é como muitos amigos que por aí fazem, te ouvem e depois repassa para frente aquilo que você falou. Quando Ele vem para te consolar, Ele não vem passar a mão na sua cabeça, dizer que você está certo, independente da sua... Não. Ele vem para te sustentar e te dar força para você continuar caminhando mais um dia. Para você continuar erguendo mais um dia, lutando mais um dia. O Espírito Santo, Ele é consolo. E Ele sempre estará disponível para nos consolar. Ele sempre estará disponível para nos consolar. Ele sempre estará disponível para te ouvir, quando o homem não quer te ouvir. Ele sempre estará disponível para te abraçar, quando o homem não quer te abraçar. Ele sempre estará disponível para pegar na sua mão, quando todos largaram a sua mão. Ele sempre estará disponível para te colocar de pé, enquanto os muitos estão te jogando na cova. O Espírito Santo, Ele é consolo. Outra obra do Espírito Santo é a inspiração. 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e proveitosa para a doutrina ou ensinamento, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O Espírito Santo, Ele é inspiração. Toda doutrina, toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de inspiração, para nós que pregamos, até mesmo para você que não prega, e quando nós estamos lendo algum texto sagrado, e o Espírito começa a nos mostrar coisas através desse texto, dentro desse texto, coisas que aos olhos humanos é impossível de perceber. Isso é chamado de inspiração do Espírito Santo. A gente tem costume de falar, Deus me deu uma revelação, ou Deus me deu uma aplicação a respeito do texto. Mas na verdade é uma inspiração que o Espírito Santo está nos dando através do texto sagrado. Quantas vezes você leu algum texto e você identificou dentro desse texto coisas que você não identificava em outros momentos que você lia? Quantas vezes eu li um texto e identifiquei dentro do texto coisas que eu não achava, revelações, coisas profundas que nós começamos a entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco através disso. A nossa Bíblia, ela é escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. A sua origem é terrestre, mas a revelação é celestial. Quando nós falamos de inspiração e pegamos essa Bíblia sem inspiração, ela se torna um livro comum, um livro de história. Essa Bíblia sem a inspiração do Espírito Santo se torna qualquer como outro livro, irmão. Um livro infantil, seja qual for, vai se tornar um livro comum. Mas a partir do momento que nós pegamos esse livro e começamos a ler inspirado pelo Espírito Santo, ele não se torna mais um livro comum, mas sim a palavra de Deus. Porque se eu pegar essa Bíblia, esta palavra, e ler só porque eu quero ler, eu não vou entender nada. Eu posso entender o que está acontecendo na história. Eu posso entender o que aconteceu com a personagem que aqui está descrito. Mas muito mais do que ler a Bíblia,
O Espírito Santo, ele quer nos inspirar dentro dela, nos inspirar dentro da sua palavra, trazer ao nosso coração revelações que eu e você ainda não conhecemos. Revelações que a gente não conseguiu compreender. A Bíblia vira uma letra morta sem o Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a Bíblia se torna morta, sem vida. Mas com a presença do Espírito Santo é totalmente diferente. Eu e você somos inspirados. Quantas vezes eu e você, inspirados pelo Espírito Santo, lemos um texto e o Espírito falou ao nosso coração, falou ao seu coração, e você não conseguiu parar, e você não conseguiu ficar só naquilo que você estava lendo, você foi meditando, e meditando, e meditando. Quanto mais você meditava, mais o Espírito falava com você. Mais o Espírito operava em você. E foi dito aqui, se eu não me engano, na terça-feira, que todas as vezes que Jesus se assentava à mesa, ele não se assentava simplesmente para comer, mas para falar da sua palavra, para trazer inspiração através da palavra. Só que nós estamos vivendo uma geração, e a geração é atual, é a nossa, que não se inspira mais na Bíblia, não se inspira mais na palavra. Nós estamos vivendo uma geração que, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, se fechar a Bíblia dentro da igreja, a igreja esvazia. Porque as pessoas querem movimento, as pessoas querem profecia, as pessoas querem revelação, as pessoas querem cura, querem libertação, querem salvação, mas não querem viver o verdadeiro evangelho. Se fecharmos a Bíblia em muitas igrejas, a igreja esvaziará. E por isso que nós não somos uma igreja inchada de muitas pessoas. Pastor Eliseu já disse aqui, se nós quiséssemos, todas essas cadeiras estariam lotadas. Porque aqui nós temos dons de profecia, revelação, cura. E quando eu falo nós, eu falo todo o corpo de obreiro, viu, irmãos? E se quiséssemos usar isso para encher a igreja estava cheia. Só que a gente entende que o dom não vai salvar ninguém. A profecia não vai salvar ninguém. A cura não vai salvar ninguém. A revelação não vai salvar ninguém. O que vai salvar é viver esse verdadeiro evangelho, a palavra. Quando o Esdras abre o livro, se eu não me engano, capítulo 8, ou capítulo 10 de Esdras, depois da reconstrução do templo, do altar, Esdras é chamado para ler a palavra. E a Bíblia diz que quando ele começou a ler, todo o povo começou a chorar. Ele apenas estava lendo. Ele não estava pregando. Não tinha nada novo. Ele apenas leu a palavra para o povo. E todo o povo começou a chorar. Porque era tanto tempo sem ouvir a palavra, sem ouvir Deus falar, que agora o temor do Senhor caiu sobre eles. E nós precisamos nos inspirar dentro dessa palavra. Precisamos procurar inspiração dentro desta palavra. Porque nós procuramos inspiração em tantas outras partes, tantos outros lugares, em tantas pessoas, mas esquecemos de procurar inspiração na palavra. Procuramos em todos os outros lugares, mas no principal lugar, que é a palavra, a gente não procura. Aí o Espírito está nos dizendo: eu preciso que você leia, eu preciso que você medite, eu preciso que você tire tempo, porque eu quero inspirar você quando você estiver lendo, eu quero inspirar você quando você estiver pregando, porque citar um texto aqui, irmão, e falar sobre o texto é fácil. Pregar qualquer um prega.
Mas pregar com inspiração do Espírito Santo não é para qualquer um. Falar um texto qualquer um fala. Mas falar inspirado pelo Espírito Santo não é para qualquer um. E o Espírito quer que você fale inspirado nele. Ele quer que você pregue inspirado nele. Ele quer que você cante inspirado nele. Ele quer que você dance inspirado nele. Ele quer que você sirva inspirado nele. É isso que o Espírito Santo quer. Que nós sejamos inspirados nele todos os dias. Desde o nosso acordar, o nosso deitar, que nós sejamos inspirados pelo Espírito Santo. Eu estava vindo embora hoje, e parado na rodoviária. O carro da frente do rapaz tinha acabado a bateria. Ele perguntou se eu tinha um cabo para poder socorrê-lo. Eu falei que tinha. Peguei o cabo, colocamos e nada do carro dele funcionar. Nada do carro pegar. Eu poderia muito bem, irmãos, pegar meu cabo, guardar e ir embora. Porque não deu certo. Mas eu falei com ele, espera um pouquinho. Ele já estava chamando um seguro. Eu falei, espera um pouco. Eu vou tirar a bateria do meu carro e vou colocar no seu. Aí a gente vai ver se o problema realmente é a bateria. Tirei a bateria do carro com muito trabalho, que eu não tinha a chave adequada para isso. E ele já queria desistir. Não precisa, eu vou chamar o seguro. E tinha um casal junto com ele, e ele falava com o casal, pede Uber para vocês ir embora, que eu vou agarrar, que não tem como, o carro parou. Eu falei, calma rapaz, fica tranquilo. E peguei a bateria do carro, tirei, coloquei na dele. Liguei os polos na minha bateria, ele bateu na chave e o carro funcionou. Tirei minha bateria, coloquei a dele, coloquei os polos. E terminando tudo, ele olhou para mim e disse, quanto que é? Quanto que você vai me cobrar? Eu olhei para ele e disse, nada não, meu amigo. Só estou aqui para te ajudar. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Porque se fosse talvez outra pessoa da qual nós conhecemos ali, o pessoal ali, os taxistas da rodoviária, tinha extorquido aquele camarada. Tinha cobrado algum valor daquele cara. Eu disse, nada, não precisa pagar. Só pega sua família, vai embora. Enquanto eu saí, virei as costas, fui no porta-mala guardar o meu cabo. Veio a mulher, disse, meu filho, eu sei que você não quer. Eu sei que você não precisa. Mas você foi um anjo enviado por Deus para nós aqui. E se não fosse você, nós estaríamos aqui parados. Toma esse valor para você. Porque eu sei o tempo que você perdeu. Eu falei com ela, não precisa. Ela aceita, é de coração. E a oferta a gente não recusa, né? A oferta a gente não recusa. Mas em nenhum momento, irmãos, eu fiz para ganhar algo. Eu fiz para ter algo em troca, benefício em troca. Não, irmão. Porque quando nós somos inspirados por Deus, independente da situação, a gente quer ajudar alguém que está em estado crítico. A gente quer tirar uma pessoa de certa situação. Quem é inspirado por Deus age como o Espírito Santo. Auxilia, ajuda, levanta. Quem é inspirado, eu disse aqui, irmãos, que o único ser que tem um atributo do Espírito Santo é quem? É quem? Vocês não lembram disso não, gente? O único ser que tem uma das características, o atributo do Espírito Santo é a mulher. A Bíblia chama a mulher de quê? Ajudadora, auxiliadora. E é isso que o Espírito Santo é. A mulher é o único ser na face da terra que tem um atributo do Espírito Santo, irmão. Que a Bíblia fala, mas quando eu digo a mulher, eu falo a mulher de Provérbios. Não é qualquer mulher não, tá? É o único ser que contém um atributo do Espírito Santo. Auxiliar, ajudar. Porque tem mulher que vai te jogar para baixo e tem mulher que vai te jogar para cima. Da mesma forma que a mulher pode destruir a sua vida, ela pode consertar a sua vida.
A mulher é o único ser capaz de fazer uma obra igual do Espírito Santo. E nós precisamos tomar, por exemplo, as mulheres e o Espírito Santo. As mulheres bíblicas, tá, irmão? Não é qualquer mulher, não. E nos inspirar, irmãos, em querer ajudar, em querer ser diferente. O Espírito Santo, ele quer nos inspirar para sermos muito mais do que pessoas comuns, mas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, quando ela chega no ambiente, ela discerne o ambiente. Ela identifica o que está de errado, o que não está. Uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, irmão, ela não cai na pilha de Satanás. Ela não cai em qualquer conversa. Ela não cai em qualquer laço. Uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, ela é uma pessoa que tem o seu entendimento no Espírito. Ela compreende as coisas não só com uma visão humana, mas com uma visão espiritual. E sabe discernir o que está acontecendo. Nós precisamos começar a ser inspirados no Espírito Santo para discernir algumas coisas que acontecem em nossa vida. Para discernir algumas situações que acontecem dentro da nossa casa. Algumas coisas que acontecem no nosso trabalho. Nós precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo e começarmos a agir, irmão, segundo a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos inspira ao ponto de ele interpretar e aplicar em nós a palavra. Ele interpreta e aplica em nós a palavra. Outra obra do Espírito Santo, a obra da transformação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Capítulo 3, verso 18. Diz que nós somos transformados de glória em glória. A palavra transformação aqui quer dizer metamorfose. Quem sabe o que é uma metamorfose? Mudança de um estado para o outro. Quando nós falamos de transformação, nós não falamos de uma transformação aparentemente física, mas uma transformação que também começa internamente dentro de nós. E metamorfose é isso, irmãos. Mudança de um estado para o outro. Quando você olha para uma borboleta, mas antes dela ser borboleta, ela era o quê? Era o quê? E depois? E depois? Vocês aprenderam na escola, né, gente? Aí o Espírito Santo entra agindo dessa forma. Antes de você conhecer o Espírito Santo, você era o quê? Não precisa falar não, gente. Tinha gente que dançava no Cristo. Tinha uns que gostavam de pagode. Vamos chegar. Outras gostavam de um forrozinho, de uma cachaça. Pode citar os nomes aqui de quem que eu estou falando? Outras gostavam de dar atestado no trabalho para namorar. Transformação é uma metamorfose, irmãos. Mudança de um estado para o outro. Mas é verdade. Mudança de estado para o outro. Se você era fulano de tal, através da transformação do Espírito, você já não é mais. Porque outrora te conhecia como fulano de tal. Hoje te conhece como pastor, missionário, obreiro, servo de Deus. A transformação, ela muda os pensamentos, os desejos, a identidade do homem.
Ela muda tudo que o homem tinha de ruim. Porque enquanto a borboleta era largato, ninguém queria ela. Enquanto a borboleta era casulo, ninguém a queria. Você não vai ver, irmão, no zoológico, um lugar específico para o largato, para um casulo. Mas você vai ver lá a área das borboletas. E a transformação faz isso conosco através do Espírito Santo. Você não tinha um lugar específico, ninguém te queria. Ninguém queria ver você, ninguém queria tocar em você. Ninguém queria ser teu amigo, ninguém queria você próximo, ninguém queria a sua casa por perto, mas você foi transformado pelo Espírito Santo e hoje você é vitrine para alguém. Hoje você é exemplo para alguém. Você demonstra felicidade, alguém alegria para alguém, porque você foi transformado. E a transformação, ela é uma transformação progressiva. Ela não acaba hoje, ela continua. A transformação não é limitada só a hoje. Eu preciso ser transformado amanhã. Eu preciso ser transformado depois da manhã. Eu preciso continuar em transformação. Porque a transformação de hoje não vai valer para amanhã, irmãos, vale para hoje. Porque se eu parar no tempo, eu vou ficar sendo a mesma pessoa. O mesmo ser. Se a gente estagnar e começar a barrar a obra do Espírito que é nos transformar de glória em glória, até que nós sejamos arrebatados. Se nós pararmos essa obra, nós não veremos a face do nosso Mestre. A transformação, ela tem que ser progressiva. Ela tem que ser contínua. Ela não pode parar hoje. Ela não pode parar amanhã. Você não pode dar fruto somente hoje. Você não pode dar fruto somente amanhã. Tem que ser progressivo, tem que continuar. E a progressividade aqui é evoluir para melhor, não para pior. É continuar sendo transformado para uma pessoa melhor. Mudar a rota, mudar o endereço. Ser transformado verdadeiramente. Não uma transformação externa, mas uma transformação interna. Porque tudo que começa internamente se expande e os frutos agora são vistos externamente. Você não vê a raiz da árvore, mas você vê o fruto que ela produz. Você não vê aonde ela está enraizada, mas você pode ver o fruto que ela produziu. E isso é transformação. De semente a árvore, a produtores de fruto. Será que eu e você temos frutos da transformação que o Espírito fez em nós? Será que nós temos demonstrado o fruto de uma transformação? Ou olham para você e identificam você como a mesma pessoa? Me identifica como a mesma pessoa. Nós precisamos ser transformados de glória em glória. E a Ingrid perguntou que transformação não é a mesma coisa de santificação, não, irmão. Quando nós falamos de santificação, nós falamos de buscar o Senhor, de orar, da palavra, é algo mais espiritual. Mas a transformação, ela precisa ser também aparentemente externa, para que as pessoas vejam que você foi transformado. Não com palavras, mas com atitudes. Porque palavras o vento leva, mas atitudes permanecem. Nós precisamos ser transformados de glória em glória, até vermos a face do nosso Mestre. Até encontrarmos com Jesus, nós precisamos ser transformados de glória em glória. E se isso não acontecer, no último dia, nós ficaremos.
A transformação é progressiva. Eu preciso melhorar hoje, mas eu também preciso melhorar amanhã. O problema da gente que já está tanto tempo no ministério, ou talvez tanto tempo de crente, que a gente se acomoda. A gente não quer mudar. A gente não quer ser diferente. A gente se acostuma só com aquilo. E Cristo está dizendo, você precisa ser transformado de glória em glória. De glória em glória. Precisamos parar de nos acostumar só com o culto de hoje e querer transformação no culto de amanhã. Parar de nos acostumar só com a transformação que Ele fez hoje e buscar uma transformação para o dia de amanhã. Nós precisamos ser transformados até o último dia que Jesus nos buscar. Outra obra do Espírito Santo, capacitação. Atos capítulo 1, verso de número 8. Vai dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu já disse aqui, eu não vou me alongar sobre isso, capacitação é revestimento de poder. Capacitação é poder explosivo dado por Deus. É uma capacidade sobrenatural que você recebe do Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito vem nos capacitar, ele nos torna ou nos faz sair de uma pessoa comum para uma pessoa sobrenatural. A capacitação do Espírito Santo é, para você que não pregava, agora você prega. Para você que tremia ao ter oportunidade, hoje você não treme. Para você que não cantava e hoje canta. Para você que não tocava e hoje toca. Essa é a capacitação do Espírito Santo e não se resume só em questão ministerial ou espiritual, vai muito mais além do que isso. Capacitação do Espírito Santo é poder sobrenatural, irmão. Que as pessoas comuns não entendem. Paulo vai dizer que o quê? Para quem não conhece, para quem não entende, isso é loucura. E para nós é poder de Deus. Capacitação. É por isso que muitos olham para nós, olham para você e te dá como louco, e te dá como louca. Porque você ainda continua servindo a Cristo. Com a sua casa virada, você continua adorando. Você continua servindo, orando, buscando. E para quem não entende, isso é loucura. Mas para nós que estamos aqui dentro, é poder explosivo, poder sobrenatural de Deus, que nos capacita para continuarmos. O Espírito vem para nos capacitar, para tirar o medo, a ansiedade, tirar tudo aquilo que nos impede de fazer a sua boa obra, tirar tudo aquilo que nos impede de fazer aquilo que Ele nos ordenou. Ele nos capacita. E é um ditado popular que diz que Deus não escolhe os capacitados. É ditado popular ou está na Bíblia, irmãos? Deus não escolhe os capacitados. E aí? Ditado popular ou está na Bíblia? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ditado popular ou está na Bíblia? As pessoas falam, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Verdade ou mentira? E aí, gente? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Verdade ou mentira? Todo mundo concorda que é mentira? Deus não escolhe ninguém capacitado? Verdade ou mentira?
Deus não escolhe ninguém capacitado, gente. E aí? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus escolhe pessoas capacitadas, irmãos. Deus escolheu Daniel para ser governador capacitado. José capacitado. Mas sabe o que a gente faz? Nós pegamos esse ditado popular, porque isso não está na Bíblia não, tá? A gente pega o ditado popular e diz que Deus não vai escolher quem é capacitado. Só vai escolher quem não faz nada. Mentira, irmão. Deus escolhe o capacitado e também escolhe aquele que não sabe fazer. A mesma responsabilidade que Deus tem de chamar um capacitado, Ele chama também quem não é capacitado. Se eu pegar lá de fora um músico que toca todos os instrumentos, é ou não é capacitado, irmãos? Aí se eu falo com você, Deus não escolhe ele não, e aí? Deus só escolhe quem não é. Deus escolhe também os capacitados. Mas dentro da sua escolha, daqueles que já são capacitados, Ele começa a gerar uma transformação. Porque talvez as pessoas entendem que eu sou capaz de fazer muito. Mas quando chega aqui dentro, Deus começa a quebrar. Sua capacidade não é você. Não é sobre você, é sobre mim. Então Deus vai escolher capacitados. E Deus também vai escolher aqueles que não são capacitados. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente tem que parar com esse negócio. Deus vai escolher só quem não sabe fazer, não, irmão. Deus vai escolher quem sabe fazer também. Da mesma maneira que Ele escolheu eu e você que não sabia fazer, Ele vai escolher alguém que saiba fazer também. Isso é capacitação. Porque outrora Ele fazia para o mundo. Agora está sendo capacitado para fazer para Cristo. E fazer para o mundo e fazer para Cristo é totalmente diferente. No mundo você recebe, para Cristo não. E eu falo receber dinheiro, irmãos. No mundo você é aplaudido. Para Cristo, é Cristo que é aplaudido. No mundo você é o cara. Aqui Cristo é o cara. E aí? Deus escolhe os capacitados? Não? A capacitação é a obra do Espírito Santo. Seja nos que já se consideram capacitados a fazerem algo, até aqueles que não são capacitados. O Espírito Santo opera. E através da capacitação do Espírito Santo, vai adentrar a respeito dos dons espirituais, na qual a gente não vai falar aqui hoje. Provavelmente na próxima quinta. Então, capacitação é outra obra do Espírito. Última obra do Espírito Santo. Selo. Efésios capítulo 1, verso do número 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a marca de Cristo em nós. Que quer dizer que nós pertencemos a Cristo. Efésios capítulo 1, verso 13. No Antigo Testamento, o selo representava propriedade, autenticidade, proteção e autoridade. Então tudo no Antigo Testamento era selado. Se eles compravam uma propriedade, eles selavam dizendo que a propriedade era deles. Tudo tinha um selo de pertencimento. E as pessoas quando olhavam para o selo, as pessoas olhavam para o selo e imediatamente identificavam de quem era aquela propriedade. Identificava de quem era aquilo. E o Espírito Santo ele vem como selo de Cristo em nós. Como assim, Elias? Ele é o selo que nos mostra ou mostra a outros que nós pertencemos a Cristo. O selo do Espírito Santo
Quer dizer que nós pertencemos a Cristo, que nós temos um dono, que nós temos uma origem. Por isso que eu e você fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. O Espírito Santo é a garantia de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. O Espírito Santo é o penhor, irmão. É como se Cristo tivesse deixado dizendo, eu vou, mas eu volto. Como não? Isso é verdade, né? Eu vou, mas eu volto. É a garantia de que Ele voltará, que Ele buscará eu e você. O Espírito Santo é o selo de Cristo em nós. Que as pessoas olham para nós, olham para você e identificam, você tem dono. Você pertence a alguém. E deixe-me contar mais uma vez o que aconteceu hoje. Peguei um senhor na rodoviária, queria ir lá para Riachão das Neves. Não existe na Ribeirão das Neves, né? Mas por Riachão das Neves. Tudo bem, eu falei, vamos embora. E aí tá assim, eu gosto de conversar muito, tá? E eu já não estava bom, né, para conversar, e falando. E aí tá assim, você é crente? Eu falei assim, sou. Eu percebi mesmo. Porque eu estava falando algumas coisas aqui, você não estava dizendo nada. Estava falando de cerveja, algo, você não falava nada. Eu percebi que você era crente. Aí continuou o papo, aí parou, olhou para mim de novo. Você é pastor? Eu olhei para ele e falei assim, sou. Ele olhou assim para mim, rapaz, eu não imaginava isso de você não. Eu não imaginava que você era pastor. Crente, beleza, mas que você era pastor, não. O selo do Espírito Santo nos identifica, irmão. Ainda que você não queira ser identificado, vai ser identificado. Ainda que você se esconda, como Nicodemo se escondia para encontrar com Jesus, vai chegar um dia que alguém vai te identificar e vai dizer, você anda como ele, você fala como ele, você tem o cheiro dele, Pedro. Quem é selado pelo Espírito Santo não tem como correr. Você será identificado aonde passar. E se você não está sendo identificado, tem alguma coisa errada. Agora olha para essa pessoa do seu lado. Com aquele olhar de acusador, de jogador da semana passada. Vai, pode olhar, pode julgar ele aí de novo, julga ela. Agora pergunta, as pessoas têm te identificado? Responde agora. Será que as pessoas estão nos identificando como servos de Deus? Como cristãos verdadeiros? Olha para ele de novo, olha para ela de novo. Julga ela, julga ele. Vamos, gente. Faz daquela cara de nojo. Diga para ele assim, toma vergonha. Nem parece que você é crente. É verdade isso ou não? É verdade ou não é, irmão? Parece que nós somos cristãos. Olha para dentro de você mesmo. As pessoas se identificam como cristão? Identifica ou não identifica? Ou te identifica de tudo, qualquer outro jeito, mas menos como cristão? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aonde eu e você estiver, nós precisamos ser identificados. As pessoas têm que reconhecer que nós somos cristãos. Que nós temos o Espírito Santo. E eu finalizo dizendo, a grande obra do Espírito Santo consiste
em convencer o pecador, regenerar o morto, justificar o culpado, habilitar o servo, santificar o salvo, interceder no íntimo, consolar na dor, inspirar na verdade, transformar o caráter, capacitar para a missão e selar para a eternidade. Essas são as obras do Espírito Santo. Júnior, gostaria que você tirasse o fundo para mim, por favor. Eu gostaria que você prestasse atenção aqui agora. Para a gente finalizar, eu quero fazer aqui